estarei seguro. Amém. Bom dia. Voltei novamente para a gente estar, dando continuidade ao nosso trabalho. Eu espero que essa dinâmica, vamos dizer assim, essa comparação nos ajude sempre mais e mais, que foi muito edificante um tempo atrás na minha vida, e Deus vem trabalhando, são processos, nunca acaba. É processo, você sai de um, entra em outro. E eu quero estar trazendo hoje falando sobre os temperamentos. São 4, Fleumático, sanguíneo, melancólico e colérico. Hoje eu vou falar do sanguíneo e falar de um personagem muito notório, assim. Nossa, ele era demais, gente, assim. Eu gosto até eu aprendo algumas coisas em cima dos relatos sobre Pedro. Então, Pedro foi um personagem, uma pessoa que sanguínea. Então, tem o que a gente quer estar passando aqui para vocês? Lembra que eu falei no último vídeo que é para a gente aprender a potencializar, que é fortalecer os pontos fortes e neutralizar os fracos? Então, bora lá. Vamos falar de um Pedro antes da transformação pelo Espírito Santo de Deus, e vamos falar de um Pedro transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, vou ler só um resumo aqui para poder estar falando das características do sanguíneo. Depois do Senhor Jesus Cristo, Pedro é uma pessoa que mais sobressai nos evangelhos. Característica típica de um sanguíneo, de clamar a atenção por onde passa. Dentre os discípulos, é o que deixa seus defeitos visíveis a todos. Num momento amável e alegre, o outro assustador com suas atitudes, falava mais que os outros discípulos. O Senhor conversava muito a miúdo com Pedro, ele teve a ousadia de repreender o mestre, testemunhou outro recebeu louvor tão pessoal do Salvador, quando experimentou a plenitude do Espírito Santo. Não só foi o homem de maior influência na igreja, dos primeiros tempos, e um desafio para os cristãos de hoje, exemplificando o que o Espírito Santo de Deus pode fazer com uma vida entregue a Ele. Vamos falar das características? Olha, Pedro era impossível. Qual foi a cena que você lembra que você viu a impossibilidade ali? Pedro impossível. E agiu assim sem pensar. Teve um momento que o soldado chegou para buscar o Senhor Jesus para prendê-lo. E o que Pedro fez? Cortou a orelha. Aí Jesus vai, ensina para ele, cola de novo a orelha do soldado. Então ele era muito impulsivo, as atitudes dele. Tem um momento que Jesus aparece nas águas e chama ele vai, ele era desinibido. No outro momento Jesus perguntava, Pedro, ele vai lá, mestre, perguntaram se o senhor era Elias, se era não sei quem. Aí ele pega e fala assim, e que tu? Que dizes que eu sou? Eu falei assim, tu é o filho de Deus. Ele era desinibido. Eu achava o máximo, assim, sabe, alguns comportamentos dele. Até mesmo antes, de ser transformado pelo Espírito Santo. E ele era falante, ele falava mais que os outros. Nesse momento acerca da identidade de Jesus, ele já rasgava, já falava, é o Filho de Deus.
ele tinha os pontos fracos e os fortes também. Um dos fracos dele, ele era interesseiro, né? Ele teve um momento que ele perguntou para o Senhor, Senhor, e eu? Eu larguei tudo por causa do Senhor. E aí? O que eu ganho com isso? Aí Jesus vai falando com ele, né? Que ele vai sentar e aqueles que largar tudo terá ali a recompensa, vai sentar no trono junto com ele para julgar Israel. E vai falando que aquele que abandona a casa, mãe, pai, filhos, e seguir ele, né? E vai explicando ali. Então, ele era muito falante e interesseiro. Ele tinha tendência de se gabar, né? Sua tendência é a gabolice. Pedro, cheio do Espírito Santo, o que Deus fez por seu apóstolo sanguíneo, ele fará por você. Se você é uma pessoa assim, ele fala muito, e a conversa do sanguíneo é uma conversa interessada nos outros, de preocupação também, não tem só coisa ruim. Fala para se relacionar, tem conversa gostosa, ele tem conversa gostosa, sanguíneo. Aí, além de preocupado com os outros também, né? Teve um momento que Pedro falava para o Senhor também, o ponto fraco. Eu não vou te deixar, não vou te negar e tal. E Jesus pega e fala assim, ainda hoje, se eu não me engano, haverá um momento que você vai me negar 3 vezes. Ele falava muito, até mesmo sem pensar, além de falar sem pensar, falava muito para falar que isso mostra para nós, porque muitas vezes a gente vai dizer coisas que não vamos fazer, e se a gente não for preparado pelo Espírito Santo de Deus, se a gente não tiver uma abertura para o poder de Deus nas nossas vidas, não adianta, a gente vai cair, sim. O nosso temperamento vai levar a gente à ruína, a cair, a mostrar para nós as nossas fraquezas, que sem Jesus nós não somos nada, que nós somos pessoas, depois que aceitamos Jesus, nós temos temperamentos e vai haver um momento que vai haver abertura para que a gente venha falhar. Nós somos falhos. Por que Jesus mandou o Espírito Santo de Deus para nós? Ele subiu e enviou o Consolador para poder nos capacitar. Sem Ele nada podemos fazer. É Ele que faz com que as coisas aconteçam através de nós e que nos dá capacitação de passar por os processos sem falhar, sabe? O segredo é o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, porque nós temos temperamentos, nós temos pontos fracos, ponto forte, mas se a gente der abertura, a gente vai aniquilar, para o Espírito Santo de Deus, nós vamos aniquilar, né? Como se fala, neutralizar os pontos fracos. E depois disso, quando Jesus volta ressurreto e vai e chama ele para um particular, e ele pega e fala para Pedro, só que Jesus já sabia, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Aí vai, Pedro, tu me ama? Aí pela terceira vez Jesus pega e fala, apacenta minhas ovelhas. O que Jesus quis dizer com isso? Agora sim, você está capacitado. Agora sim, você está transformado. Então, gente, o que Deus fez por Pedro, esse é o sanguíneo. Ainda vou falar dos outros personagens. Só por hoje. O que Deus fez por Pedro, Ele pode fazer por você, por mim, e vem fazendo, sabe? Esse é o sanguíneo, né? Transformado pelo poder de Deus. Até outro vídeo, bom dia, e tem mais 3, tá? Vamos falando aos poucos aí. Beijo.